fluido de freio de todos os carros exige aí uma certa manutenção, uma certa atenção, de uma certa forma se tratando aí do sistema de freios. Mas são raros os casos, são raros os motoristas que seguem as recomendações do fabricante, que esse de fato é um ponto muito, mas muito negativo. Então, sendo assim, separamos 5 erros que a maioria dos motoristas cometem na hora aí, no caso, se tratando do sistema de freio. Então, bora entender melhor no vídeo. Fala galera, beleza? Sou o engenheiro Marcelo Henrique do canal Elétrica e Mec, que te ajuda tanto na elétrica quanto na mecânica. O sistema de freio de fato é um dos sistemas mais importantes que existe em um veículo, que de uma certa forma todos os motoristas precisam ter uma certa atenção para esse sistema, que de fato aí vai envolver toda a segurança de um veículo. Mas eu gostaria de fazer 2 perguntas para vocês. A primeira é que qual foi a última vez ou quando que você realizou a troca do fluido de freio do seu veículo? Essa é uma pergunta muito simples, no qual você tem que entender, mas se você não sabe como é que faz a troca, quando que faz essa troca, neste vídeo nós vamos aí explicar um pouco mais referente a esse sistema que com certeza vai facilitar muito aí o seu entendimento. E a segunda pergunta é, por que você ainda não deixou o like no vídeo? Então já vai deixando o like no vídeo e também se inscreve no canal, pois a sua inscrição é muito importante para nós e eu só tenho a te agradecer. Valeu! Galera, uma coisa que muitos não sabem, no qual é que o fluido de freio ele é higroscópico, no qual ele absorve a umidade presente no ar. E o primeiro aí, o erro que todo mundo comete na hora aí no quesito, no caso aí de sistema de freio, se tratando do fluido de freio, é justamente abrir aí o reservatório do fluido de freio com certa frequência para verificar ali nível ou algo do tipo. E esse é um erro muito gigantesco aí, pois de uma certa forma o reservatório ele já é transparente para que justamente você conseguir visualizar o nível do fluido de freio sem precisar abrir a tampa. Pois quando você abre a tampa, e como eu mencionei anteriormente que o fluido de freio ele é higroscópico, ele acaba absorvendo a umidade presente no ar e isso aí de uma certa forma acaba prejudicando a eficiência do fluido de freio. E o segundo erro que várias pessoas cometem é que quando o fluido de freio ele está baixo, você não deve completar o fluido de freio, a não ser que tenha algum vazamento no sistema. Quando não tem vazamento no sistema de fluido de freio, não se deve completar, pois quando esse fluido ele está baixo, ele está indicando para você que algum componente do sistema de freio está gasto, aí sendo baixo, podendo ser pastilha de freio, disco de freio, ou em alguns veículos que tem lona traseira, no caso lona de freio ou até mesmo tambor. Quando algum desses sistemas está bem gasto, chegando ali o fim da sua vida útil, é meio que normal o fluido de freio abaixar e de uma certa forma você aí tendo aquela falsa impressão que o fluido do freio está baixo, você precisa completar, como na verdade você precisa fazer uma revisão no sistema de freio. E um outro detalhe é que quando você aí faz a manutenção do sistema de freio, vamos supor que esteja ali com a pastilha de freio gasta. Quando você retorna o êmbolo da pinça de freio para a posição original, com certeza o fluido que está ali naquela pinça, ele vai retornar para o sistema ou ele vai retornar para o reservatório, e por isso você não deve aí completar o fluido de freio, pois quando você completa e quando você volta a pinça para a posição ali original, com certeza vai transbordar ali o fluido de freio, que não é algo legal. E o terceiro erro que todos os motoristas também cometem com o sistema de freio é não substituir o fluido de freio. Isso é um erro gigantesco, é um erro muito grave. E caso você aí não sabe quando que eu devo aí realizar a troca do fluido de freio, normalmente, no manual do fabricante indica para você realizar a troca a cada 2 anos. Esse é meio que obrigatório, vamos dizer assim, a cada 2 anos você realizar essa troca do fluido de freio. Mas caso você tenha com dúvida, está com o veículo, não sabe exatamente se precisa ou não realizar a troca, existe uma caneta que mede ali exatamente o nível de umidade que tem naquele fluido de freio. Vamos de uma maneira bem grosseira, vamos dizer assim, né? Ele mede o nível de água que tem naquele fluido. Então é muito simples de utilizar, é só colocar ali no fluido de freio, que aí você vai saber se você precisa realizar a troca ou não. E o quarto erro que muitos motoristas cometem aí com o sistema de freio é quando você estiver descendo uma serra, você utilizar apenas o sistema de freio, no caso o pedal de freio, para segurar este veículo. Pois de uma certa forma você tem que descer aí uma serra ou uma ladeira que seja com o veículo engatado.
Esse aí é um ponto super importante. Isso não é questão nem tanto de manutenção, é mais de condução, que de uma certa forma prejudica muito o sistema de freio. Pois quando você exige bastante do sistema de freio, a temperatura do fluido ali do sistema tende a aumentar e dependendo da temperatura, o fluido ele meio que começa a ferver e com isso acaba aí criando umas bolinhas de ar e de uma certa forma acaba prejudicando o sistema de freio por completo. E um quinto erro que a maioria dos motoristas cometem com o sistema de freio é justamente misturar ali especificações. Ou seja, o seu veículo ali utiliza ou você está utilizando ali DOT 3 e aí por algum vazamento que aconteceu ali, em algum momento você teve que completar, aí você coloca um DOT 4. Esse é um erro gigantesco, pois esses fluidos eles são muito diferentes e eles não se misturam. Então, de uma certa forma, você vai ficar ali com dois tipos, vamos dizer assim, de fluidos no seu sistema e que de uma certa forma não vai estar atuando da maneira correta, da maneira certa. O legal é que quando você aí for completar o fluido, é interessante com certeza colocar o mesmo, mas caso não seja possível, realize a troca aí do fluido por completo, não apenas ali complete com fluido diferente. E o detalhe é que a maioria dos veículos até um tempo atrás utilizava bastante DOT 3. Atualmente, a maioria dos veículos bem saídos de fábrica já vem utilizando o DOT 4. E esse é um ponto super importante, ali uma diferença gigantesca, pois de uma certa forma, conforme vai aumentando essa numeração, vamos dizer assim, do fluido de freio, ele aceita ali, no caso ele aguenta uma determinada temperatura, uma determinada ali carga, vamos dizer assim. Então não é legal ficar misturando esses tipos de fluido para justamente você não perder a eficiência do sistema de freio. E esses são aí os 5 erros que a maioria dos motoristas cometem com o sistema de freio sobrecarregando ou até mesmo aí prejudicando o sistema de freio, que de uma certa forma foi como eu falei, é um dos principais sistemas, um dos sistemas mais importantes no quesito segurança. Então sim, tem que ter um ponto de atenção um pouco maior, um ponto de atenção muito melhor para que você não venha aí ter problema no futuro com esse sistema, beleza galera? Mas caso você tenha ficado com alguma dúvida ou queira aí falar algo referente ao sistema de freio, lança aí nos comentários que eu com certeza vou responder a todos. E não se esqueça também galera de deixar o like no vídeo e também de se inscrever no canal, ativar o sininho e estaremos aí para os próximos vídeos. Fui!